Oi, eu tô aqui pra gente conversar sobre história da moda. Por que a gente vai falar disso aqui no nosso canal? Porque a gente tá falando sobre modelagem e costura, a gente tá falando sobre roupa. E é muito importante que se você gosta desse universo, se você tá fazendo roupa, começando a costurar e modelar coisas pra você, pras amigas, pro marido, é super importante que você entenda o que você tá fazendo para que você consiga construir e produzir coisas mais legais, coisas melhores. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história da moda. Lembrando que o canal Casa Binotti é um canal voltado para modelagem e para costura, para esse universo mágico que é construir uma roupa. Então todo o conteúdo que a gente tem aqui, em todas as playlists, são voltados para modelagem. Então se você quer saber um pouco mais de história da moda, quer entender outros processos, o que tem por trás, sei lá, da economia, você pode fazer outras pesquisas, mas aqui no canal a gente vai sempre fazer voltado para modelagem, porque eu quero enriquecer o conteúdo de vocês para que as costuras fiquem incríveis, legal? Bom, o que a gente vai falar primeira coisa dessa aula de hoje? A gente vai falar hoje sobre a pré-história, mas a gente precisa antes falar um pouco por que o homem começou a vestir roupa, por que ele começou a cobrir o corpo. Bom, segundo o professor João Braga, que é o maior historiador, o melhor historiador de moda do Brasil, o homem teve 3 motivos para se cobrir. O primeiro deles foi o pudor, né? Até numa corrente teológica, né, falando sobre as religiões, fala que o homem, em determinado momento, precisou se cobrir, teve vergonha, de repente se viu diferente da mulher ou perto de outro homem, não se sentiu incomodado e começou a se cobrir. Cobriu as partes íntimas, cobriu o tronco, então esse foi um dos primeiros motivos pelo qual o homem cobriu o seu corpo. Bom, o segundo motivo é por proteção. O ser humano ficava na natureza, né, não tinha abrigo construído, então ele se colocava onde ele conseguia, onde ele encontrava e tinha que lidar com tudo, né, com temperaturas frias, com terrenos, né, de repente uma caverna que era uma rocha mais áspera, então ele precisava se proteger disso. Então a proteção foi um dos motivos, talvez o mais importante para o ser humano se cobrir. E o terceiro motivo foi o adorno. As pessoas começaram, ou por necessidade ou por vontade, querer se enfeitar. Então, de repente, eu tô lá, pego uma folha e ponho na minha cabeça, construo, né, um sutiãzinho de folha. Então, as pessoas começaram a se enfeitar. Então, esses são os 3 motivos. É lógico que durante a história a gente tem vários outros. Outro motivo, para dar um exemplo, é a diferenciação social. A gente consegue, pela roupa, pensar, né, ou tentar entender de que classe social, que grupo aquela pessoa faz parte. Então, é uma maneira de você se diferenciar. E outra questão é sobre poder, né? Então, se você quer ter mais poder sobre o outro, você consegue impor algumas coisas através da roupa. A roupa tem uma linguagem muito forte, né? A gente se comunica através das roupas, mesmo que você não queira. Se um dia ou se você conhece alguém e fala, não gosto de moda, não gosto de roupa, eu ponho qualquer coisa. Se a pessoa sai na rua assim, com roupa que a gente considera, né, que não tá combinando, ou uma roupa rasgada, quem olha tem essa sensação, fala, essa pessoa não se preocupa muito com isso. Então, assim, mesmo que você não queira, você se comunica através das roupas, não é? Bom, e a gente vai falar hoje, então, do comecinho, dos primeiros registros que a gente tem na história da moda, que é o período da pré-história. E o que é a pré-história? Bom, a pré-história é o período considerado anterior à escrita. Então, a partir do momento que o homem aprendeu a se comunicar através da escrita, né, criou lá uma forma, um alfabeto, uma forma, na verdade, de escrita antes até do alfabeto, eles consideraram que a partir daquele momento a gente tem o que é considerado como história. Toda a era, né, o período antes da escrita, a gente chama de pré-história. E a gente já tem registros de como as pessoas se vestiam na pré-história. Como que a gente tem? Como a gente sabe, né? Que registros são esses? Bom, a gente tem algumas fontes de informação. A gente tem as pinturas nas cavernas, né? Então as paredes das cavernas têm as pinturas que eles faziam com sangue de animal, ou com planta, tinta extraída de plantas, eles pintavam, né, nas cavernas os hábitos deles, e um deles são as vestimentas, a gente consegue ver mais ou menos o que eles usavam. A gente tem registro através de estátuas, né, de construções, de vasos, por exemplo, vasos de cerâmica, a gente tem algumas fontes
fontes de pesquisa para conseguir ter essa informação do que era usado. E o que o homem usava? Como que ele se vestia? Os materiais que o homem usava eram os materiais da natureza. Então, as primeiras peças de roupa foram feitas com folhas, com materiais, né, tirados de árvores e com peles de animais. Então, eles pegavam o que tinha disponível na natureza e se cobriam. E como que era feita, né, essa roupa? Tem registro até de roupas feitas, presas com as garras dos próprios animais. Então, eu preciso, sei lá, joguei uma roupa por cima, fiz um buraco e ela ficou aqui muito grande, então tinha uma garra prendendo. Então, tem esse registro. Mas a gente tem registro também de amarrações feitas com cipó, feitas com tendões e nervos dos próprios animais. Então, eles usavam qualquer coisa disponível para conseguir fazer a roupa deles lá. A gente já costurava e construía a roupa há muito, muito tempo. Bom, e como que essas roupas eram feitas? Elas eram, eu acredito, feitas intuitivamente, né? Como a gente faz hoje, a grosso modo, né? Uma comparação a grosso modo que a gente faz na mulagem, que a gente pega o tecido, vai para o manequim e constrói uma roupa. Eles faziam isso na prática. E daí eles tinham várias opções, né? Eles faziam lá, pegavam a caça para comer, salvavam lá a pele e faziam a roupa deles. Então, esse é o primeiro processo que a gente tem notícia na história. Mas a gente tem também registro das primeiras agulhas feitas ainda nesse período. Foram encontradas fósseis, né, de agulhas feitas de ossos e de marfim. Então, de alguma forma, eles conseguiram raciocinar que se eles fizessem uma agulha, um agulhão, né, eles iam conseguir trançar esse cipó ou esses tendões para conseguir fazer a roupa, deixar a roupa no formato que eles queiram, né, que eles queriam. E assim foi feito. Bom, enquanto o homem foi nômade, né, que é quando o homem andava para procurar comida, então ele esgotava com a comida de um lugar, ele tinha que sair para procurar outro lugar para poder ter um recurso para se alimentar. Enquanto ele era nômade, ele foi se vestindo dessa maneira. A partir do momento que o homem conseguiu e aprendeu a plantar para poder comer, surgiram as primeiras plantações de linho. E daí ele começou a fazer um primeiro tecido feito de fibra de linho, mas ainda não era um tecido trançado, como eu expliquei para vocês que é feito um tecido no nosso vídeo de tecnologia têxtil, no nosso primeiro vídeo de tecnologia têxtil. O tecido era feito por um processo chamado feltragem, que é um processo que você pega as fibras e achata elas para transformar numa área, né, num pedaço que vira um tecido, e daí sim você consegue fazer uma roupa. A gente já tem esse processo desde lá dos nossos antepassados, tá? Mas o que é importante falar nesse momento aqui que a gente está fazendo esse vídeo voltado para modelagem? Eu não li isso em nenhum livro, foi uma dedução minha, é uma coisa que eu tô pensando, fico pensando e vou pensar sempre aqui junto com vocês, como que era feita a modelagem, né? Então eu acredito que as modelagens, pelas imagens que eu já vi, eram modelagens mais amplas, porque as pessoas precisavam caçar, elas caminhavam por muito tempo, então elas tinham que ter movimentos mais soltos, eles não podiam construir uma roupa muito, né, amarrar muita roupa e deixar um movimento muito apertado, porque senão ia prejudicar, né, ia atrapalhar eles no dia a dia. Então os registros que a gente vê são de roupas mais amplas, tem uns saiotes, né, que eram feitos de couro, que são só assim, transpassado e uma dobra. A gente tem esses casacões como se fossem uns caftans, né, que são essas roupas mais largonas. Tem esse tipo de registro. E eu acredito que não tinha diferença entre a roupa feminina e masculina, falando da modelagem, né? Então, assim, das mangas, dos decotes, eu acredito que eram todos iguais, né? Eles faziam lá só um buraco suficiente para passar a cabeça. O que a gente tem registro um pouco é que normalmente as roupas femininas das mulheres eram um pouquinho mais compridas. E eu acredito que seja por pudor, né, porque as mulheres precisavam estar mais cobertas, e também pela questão dos movimentos. Eu acredito que os homens devessem sair mais para caçar ou caminhavam mais para fazer algumas atividades lá da rotina deles. Então, por esse motivo, a roupa, a saia, né, o que era um vestido, né, uma camisona antes,
elas eram um pouco mais curtas para facilitar o movimento. Mas o que é importante de tudo isso? O importante é que esses vídeos que a gente vai falar aqui sobre história da moda é para justamente treinar vocês para esse olhar para a roupa. Então, quando você começar a partir de agora a olhar uma roupa sua, ou olhar uma roupa que você vai construir, né, algumas fotos, eu quero fazer essa peça de roupa, que você treine o seu olhar para isso. Né? Nessas aulas de história da moda, eu vou sempre mostrar para vocês, então determinada época eu usava isso, e olha o que foi feito na modelagem. A modelagem foi feita assim e assim para poder dar o resultado que eles queriam. Então assim, a gente vai ver bastante disso aqui, mas o legal é que vocês comecem a treinar o olhar para isso. E daí eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou fazer um vestido para eu ir numa festa. Vou num casamento, por exemplo. E eu sei que eu adoro dançar, então eu sei que eu vou me divertir, que eu vou dançar bastante. Então o que eu preciso pensar na hora de fazer o meu vestido e fazer a modelagem do meu vestido? Eu não posso fazer uma saia que tenha uma dificuldade de movimento, por exemplo, uma saia muito justa, porque senão eu vou estar lá na pista de dança e não vou conseguir dançar, não vou conseguir curtir a festa por causa da modelagem da minha saia, não. Então assim, todas as peças que a gente for fazer a partir de agora, a gente vai pensar nisso, onde a gente vai usar? Quais são os movimentos que a gente provavelmente vai fazer com a peça? Então a gente vai sempre falar disso na modelagem e aqui na história da moda justamente para fundamentar os nossos traçados. Legal? Então a gente vai ter ainda muita informação aqui no canal. Essa é a nova playlist de história da moda. Fica ligado que a gente vai ainda falar muito sobre modelagem e costura, toda a história para a gente fazer as nossas cada vez melhor.